Programa 101, hoje, 7 de julho de 2021. Boa noite aos companheiros, né? Eu sou o Thiago Pires, sou militante da corrente Bancários em Luta e estou aqui com o nosso companheiro Neuder, que é militante da corrente Educadores em Luta. Boa noite, Neuder. Boa noite, Thiago. Boa noite que está em casa. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Maravilha, é isso aí. Bom, primeiro eu vou pedir para os companheiros aí curtir o vídeo, compartilhar, né? Se torne membro. Você pode se inscrever, se tornar membro aí. É muito importante aí a contribuição dos companheiros para manter essa TV revolucionária, operária, né? Nós estamos aí rumo aos 100 mil inscritos. Bom, para começar o nosso programa aqui, o Neuder vai dar notícia aí sobre o reajuste dos combustíveis que impacta aí na inflação e corrói o poder de compra das famílias. É com você, Neuder. Obrigado, Thiago. Tem algumas coisas que a gente vem conversando aqui nos nossos programas que são rotinas na vida do trabalhador, né? Desemprego, falta de vacina e o aumento dos combustíveis, né? Então, assim, a gente percebe que o poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil sofreu mais um ataque com o reajuste dos preços dos combustíveis anunciados pela Petrobras nessa segunda-feira, né? Na última segunda-feira, 5. Que passará já a partir dessa terça-feira, 6. Estão mais caros nas refinarias de gasolina, né? A gasolina 6,3%, o diesel teve um aumento aí de 3,7% e o gás de cozinha 5,9%, né? Isso dá um acúmulo, por exemplo, no gás de cozinha, desde o início do governo Bolsonaro, né? O gás já teve um acúmulo aí de 66% de aumento. Então, você já vê assim que muita gente no Brasil está voltando à Idade Média, cozinhando, né? Com carvão, né? E outras questões aí para substituir o gás de cozinha, porque as pessoas simplesmente não têm condição, não têm dinheiro para o gás de cozinha. Mas eu não estou assim em 1800 ou no início do século. Eu estou em 1900. Nós estamos em 1921. Então, já é algo impactante. Então, assim, para essas pessoas que fazem uma propaganda aí sobre a questão do capitalismo, já é mais uma prova de como o capitalismo é um sistema político e econômico extremamente conservador e retrógrado, né? Então, as pessoas não conseguem mais cozinhar com gás de cozinha, porque elas não têm dinheiro. E essas questões também, o Thiago, que os combustíveis, eles figuram como um importante insumo produtivo, né? Porque as pessoas precisam transportar, o combustível também, ele faz parte da cadeia de produção de vários outros produtos, de várias outras mercadorias. Então, isso causa um impacto muito maior na questão da produção e da inflação das mercadorias. Então, assim, o aumento do combustível, não só o aumento do combustível não é só percebido, não é só impactado lá na bomba de combustível ou no gás de gasolina, mas em vários produtos que a população consome no seu dia a dia também vão aumentar os preços por causa dessa questão. Então é o seguinte, o que vai acontecer, mais uma vez, como é uma rotina dentro do governo Bolsonaro, o trabalhador tem mais um ataque ao seu salário e essas condições de vida. É isso, Thiago. Thiago, o seu microfone está fechado, eu não estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Sim. Bom, havia me esquecido aqui de falar o tema do programa, né? Ampliar a luta com os trabalhadores aí, com golpistas e pelegos não. O Neuder aí fez uma importante denúncia, né? De como aí o trabalhador vai sentir no bolso aí na hora de ir no supermercado, né? Porque o preço dos combustíveis aí impacta diretamente, né, nos produtos que a gente consome aí no mercado, né?
o gás de cozinha aí também, né? A gente, conforme o Neuder colocou, né? O aumento aí vai precarizar ainda mais as condições de vida de toda a população, né? Que já está aí tendo que recorrer a fogão a lenha, álcool, né? Uma série de outros tipos de inflamáveis, de combustíveis para poder preparar, né, o seu alimento aí. Bom, seguindo aqui a nossa pauta, né? Vou falar aqui dos Correios, né? Os Correios aí que estava previsto, né, a sua entrega, né, mantendo aí o governo federal como principal acionista, né, conforme o projeto de lei 591, agora ele vai ser entregue totalmente, né, vai ser 100% privatizado aí, vai entregar ele completamente para esses tubarões aí que a gente já vem denunciando, né, que pode ser o Magazine Luiza aí, né, da Magalu, identitária, né, amiga do povo negro, né, pode ser aí a Amazon, né, que submete aí os trabalhadores aí a ter que urinar em garrafas, né, a jornadas aí de mais de 12 horas de trabalho, né, então são esses inimigos aí dos trabalhadores, né, que vão abocanhar essa empresa do povo, né, que o governo Bolsonaro ignora totalmente, né, o lucro que essas empresas possuem, né, tiveram aí no ano passado, né, Eletrobras também, a TV pública aí, todas essas empresas, os Correios, né, toda a Caixa, o Banco do Brasil, todas essas empresas, né, que estão na mira aí da privatização desse governo neoliberal, né, que é fruto aí do golpe de Estado aí comandado pelo PSDB, né, todas essas empresas tiveram lucro, né, e agora eles estão entregando aí totalmente o Correios, né, uma coisa que é criminosa e anticonstitucional, uma vez que a Constituição prevê aí um monopólio, né, sobre a exploração do serviço postal, né, com o projeto de lei anterior, 591, ele trazia essa questão do serviço postal universal, né, a União obrigava, né, ter um serviço postal e o correio aéreo, né, então contra aí a Constituição, né, de maneira criminosa aí, o governo Bolsonaro vai entregar 100% esse patrimônio nacional, né, dos trabalhadores, né, o que vai ter como consequência, né, como a gente já sabe bem, né, que é a demissão dos empregados. Então, serão mais gente, mais pessoas sem trabalho, né, o serviço vai ser precarizado, né, como a gente vê o que acontece aí nos serviços de distribuição de energia, né, e uma outra consequência é o aumento da taxa do serviço, conforme a gente já vem denunciando, né, conforme os próprios trabalhadores dos Correios denunciaram, né, então é importante aí que os sindicatos, né, chamem a categoria para ir para a rua, né, nesse próximo dia 24 de julho, que é o dia da mobilização nacional contra o governo Bolsonaro, pelo Fora Bolsonaro. É importante que os trabalhadores dos Correios participem, é importante envolver a população nessa luta, né, para não entregar esse patrimônio aí para os capitalistas, né, para não prejudicar os trabalhadores dos Correios, né, é preciso aí uma luta, né, é preciso colocar toda a força na rua para impedir a destruição do nosso país, para impedir a entrega do nosso patrimônio, que é o Correios, que é a Caixa, que é o Banco do Brasil, que é a Petrobras, enfim, todos eles, mas principalmente, né, os trabalhadores dos Correios aí, é importante que estejam na rua no dia 24 de julho, junto com toda a esquerda, junto com todos os trabalhadores aí, para defender esse patrimônio. Bom, vou passar para o companheiro Neuder aqui falar dos motoristas de ônibus de São Paulo, né, que aprovaram aí estado de greve, mas antes, só gostaria aqui de dar boa noite para os nossos companheiros aqui que nos acompanham, o Bruno, do Espírito Santo, Carlos Adustos, nunca consigo falar essa palavra, o Rian Albuquerque, Silvia Mirro, Pedro do Livramento, Cecília Maria, Tiago Teré, Osni Castro. Bom, boa noite, companheiros. Agradeço aí a audiência. Vou passar para o Neuder aqui, dar essa notícia importante aí, né, sobre o estado de greve aí dos motoristas de São Paulo. Com você, Neuder. Que bom, né, Thiago? A nossa audiência só aumenta aí. Isso é muito bom aí, que as pessoas participem ainda mais do nosso programa aí. Então, voltando aqui ao programa,
a questão do estado de greve, né? Os motoristas de ônibus, né? Em São Paulo, eles decretaram estado de greve em relação a estado de greve, né, de 72 horas, né, com a possibilidade de entrar em greve e para garantir melhores salários, reposição da inflação dos tickets, né, manutenção dos postos de trabalho. Tem uma questão muito importante nisso aqui, porque eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, porque essas categorias operárias, como são a dos motoristas, são categorias que elas têm nas suas direções ou nas burocracias, né, dos sindicatos, as burocracias sindicais, um obstáculo. Geralmente, o que acontece é que as direções sindicais dessas categorias mais operárias, principalmente motorista de ônibus e outras categorias mais operárias, elas servem como um obstáculo para o desenvolvimento da luta dentro dos sindicatos. E numa situação como tem hoje no país, então é importante a gente perceber de que existe uma mobilização dentro desses sindicatos operários em virtude de superar a política das suas direções. Não é por acaso que esses sindicatos estão entrando em greve ou em estado de greve. Isso é muito importante. Diante da situação atual do país, o que isso significa? Uma ampliação da mobilização operária dentro do país. Como a gente vem aqui falando muito disso e reafirmando, intensificando a nossa posição, a gente coloca de que a única maneira de derrubar o governo Bolsonaro, né, e de uma vez por todas colocar um fim no golpe de Estado é pelas mobilizações sociais, pelas mobilizações dos trabalhadores. E é fundamental que esse setor mais operário, né, eles participem e eles entrem em greve. Isso é muito importante. Então, existe uma tendência à mobilização, né, mais ampla de diversas categorias, e a gente está demonstrando aqui da categoria de motoristas da cidade de São Paulo. Isso é importante que as pessoas que estão em casa, elas percebam que existe uma mobilização nas bases das categorias mais operárias. E a gente precisa, sabe assim, eu sou aqui de Brasília. O que a gente percebe nessas mobilizações atuais aqui em Brasília, que essas mobilizações elas têm um caráter mais pequeno burguês. Né? São funcionários públicos. Né? A gente precisa dar um caráter mais periférico, mais operário para essas mobilizações, inclusive agora na mobilização do próximo dia 24. Então é importante que essas categorias mais operárias elas já começam a se mobilizar e que elas comecem a fazer parte fundamental, integrante das nossas mobilizações. Isso é muito importante. Que as categorias operárias, né, se começam a se mobilizar e entrar de fato, porque essas categorias são fundamentais para a derrubada do governo Bolsonaro e para pôr um fim no golpe de Estado. Então, é muito importante a gente perceber as mobilizações dos motoristas na cidade de São Paulo. É com você, Thiago. De novo, Thiago, seu microfone está fechado. Desculpa, alguma vez durante a noite tem que acontecer, né? Senão, não tem graça. Bom, queria agradecer aqui o companheiro Adejair Sá Leitão, né, que se tornou membro aí, né? Bem-vindo ao bronze. O companheiro sou eu, e o Desta Vez Eu Consigo aí, que deixou seu boa noite. Bom, continuando aqui na nossa pauta, né, vou falar aqui do reajuste dos combustíveis, né, que pegou aí os caminhoneiros de surpresa e a greve continua de pé aí. Bom, depois aí da substituição do Roberto Castelo Branco, né, em abril aí, quando o Bolsonaro rasgou a calcinha aí em relação ao aumento do preço dos combustíveis, né, a primeira vez que o general, né, Joaquim Silva e Luna aumenta aí o preço
né, do diesel e da gasolina. Eles tiveram aí aumento, respectivamente, né, a gasolina 6,3% e o diesel 3,7%. Né, o que mostra aí, né, que é pura conversa, né, desse governo, que ia defender os trabalhadores aí, né, que não ia permitir aumento. A gente já viu a semana passada, né, Nilder, que teve aumento aí de 52%, né, na taxa de luz aí no país, né? Então, assim, eles são mentirosos, né? Atacam aí o povo brasileiro, a gente vai vendo aí o aumento da carestia, isso tudo impacta aí, né, na vida do povo brasileiro, perdão, né? Com isso aumenta aí a carestia, né? A gente, como o Neuder já tinha colocado, vai aumentar o preço aí geral dos produtos nos supermercados e também aí, né, gera aí a ataque às condições de vida também, né, dos trabalhadores aí, dos caminhoneiros, né, que são obrigados aí a pagar altas tarifas aí de pedágio, né, que vão ter aumento aí no custo aí do transporte. Né? Então, os trabalhadores aí, os caminhoneiros, né, mantiveram aí a greve para o dia 25 de julho, um dia depois aí do ato que está marcado, né, em todo o Brasil. Então, os caminhoneiros aí mantiveram a greve e é um passo importante aí para derrubar de vez esse governo Bolsonaro, né, que vem atacando aí os amplos setores da população. Né? Eu acho que dessa vez não vai ter conversa, né, com os caminhoneiros na rua aí, os petroleiros que podem sair às ruas, os trabalhadores dos Correios, né, de todas as categorias aí saindo à rua. É possível aí que a gente reverta, né, todos esses ataques, né, os ataques às condições de vida, né, o aumento da carestia, preço dos alimentos, preço do combustível, mas também aí reverta toda essa situação de destruição da nossa economia, né, de privatização, né, de precarização e também aí do genocídio. Bom, seguindo aqui a nossa pauta, nós vamos falar agora um assunto importante, né, que é a questão aqui da mobilização, né, contra a volta às aulas no Distrito Federal. Né, o Neuder é professor aí, vai falar a importância, né, de se vacinar aí os professores, né, e também não só os professores, mas toda a população, né, para que a gente não tenha aí um genocídio, aí, um aumento ainda maior aí do número de mortes no Distrito Federal. Com você, querido. Agora o Neuder está fechado. Perdão, desculpa. Em algum momento a gente vai ficar craque no negócio aqui do microfone. Desculpa. Tiago, é fundamental aqui que a gente perceba algumas questões aqui sobre a questão das voltas às aulas em Brasília, né? Em Brasília agora, a gente tem aquela vacina de dose única, onde os professores estão sendo vacinados. Eu fui vacinado na última segunda-feira, os professores estão sendo vacinados. E essa vacinação, na verdade, ela serve para pressionar e para chantagear a categoria de professores aqui em Brasília. Em que sentido? Para pressionar e chantagear no sentido da volta às aulas no dia 2, né? Já que os professores a princípio, estarão vacinados, a gente também não sabe se todos os professores vão estar vacinados, a gente já voltaria às aulas. Existe aqui uma discussão na Secretaria de Educação, entre a Secretaria de Educação e o sindicato, onde essa volta às aulas seria de maneira híbrida. O que acontece? Né? O trabalho dos professores, eles vão aumentar na sua intensidade. Mas o que mais me chama a atenção aqui em Brasília é que o sindicato dos professores, existe toda uma tendência dentro da direção do sindicato que volte de maneira híbrida. O sindicato ele está festejando a vacinação dos professores, que é algo que deve ser festejado, sim, mas também é algo dialético, como eu falei. Né? O fato dos professores estar sendo vacinados é muito bom, mas o fato disso estar sendo usado para pressionar e chantagear, e a direção sindical aqui em Brasília também dessa forma está pressionando e chantageando a categoria para a volta às aulas agora em agosto. E a gente não pode entrar nisso aí, nessa armadilha, porque isso é uma armadilha. Por quê? Eu acho que assim, se tiver alguns professores aqui, e os professores, existe uma discussão
que já é antiga, né? E alguns professores ficam muito pressionados por essa discussão desse setor mais atrasado da população, que professor é vagabundo, que professor não dá aula porque não quer, olha lá, já foram vacinados, não querem dar aula. A gente não pode se deixar pressionar por esses setores. O que a gente tem que colocar é uma posição mais de vanguarda. É uma posição que, se a gente voltar às aulas, na situação que está o país hoje, os nossos alunos e os pais dos nossos alunos vão ser contaminados. Muitas pessoas vão morrer. Essa é a discussão. As nossas escolas, elas não têm a mínima condição, né? Não só em Brasília, como em um lugar nenhum do país tem condição de voltar às aulas assumindo esses tais protocolos de saúde que não salvaram a vida das pessoas. Vamos falar a verdade aqui. Os protocolos de saúde que desde o início da pandemia estão sendo usados foram incapazes de ajudar a população a salvar a vida da população. A gente tem aí mais de 500 mil de pessoas mortas e, com certeza, a grande maioria absoluta dessas pessoas seguiram esses protocolos aí que não salvaram a vida delas. A única maneira que a gente tem de salvar as vidas é com a vacinação em massa da população em geral. Então, a nossa corrente Educadores em Luta, a gente reivindica essa questão de que só possamos voltar às aulas com toda a população vacinada. De outra maneira, é greve. Por isso que a gente chama a CUT, né? Que essa luta ela seja unificada nacionalmente. Os professores em São Paulo e em outros estados já deram essa demonstração de combatividade. Então, entraram em greves, você teve uma greve em São Paulo muito forte que salvou vidas, mas assim, nos estados que voltaram às aulas, o índice de contaminação e de morte aumentou entre a categoria de professores e entre a população. Mesmo as crianças, que eles usam muito essa questão de que as crianças são mais resistentes ao vírus e coisa e tal, as crianças estão morrendo. A gente vê as UTIs infantis, os hospitais infantis cheios de crianças que foram contaminadas pela Covid. Então, aqui em Brasília, inclusive amanhã, a gente está chamando uma reunião de Educadores em Luta, amanhã, dia 8, às 19h30. Nós estamos chamando uma reunião virtual, tá? Quero convidar todos aqui, todos os professores que estão me escutando aqui. Por favor, eu vou deixar meu telefone aqui, vou falar meu telefone, entre em contato comigo, que eu envio o link. Meu telefone é 619-9137-9242. Vou repetir, 619-9137-9242. Entre em contato comigo que eu mando o link da reunião que vai começar amanhã às 19h30, com um grupo de professores, né, da corrente Educadores em Luta. Qual é a nossa intenção? É organizar uma greve em Brasília para que não haja volta às aulas. É pressionar a direção de sindicato que já sinalizou que é a favor das voltas às aulas e ser a favor das voltas às aulas dessa situação que a gente está vivendo no país é o genocídio. Né? É levar a população, os nossos alunos e os pais dos alunos, né? E essa população, por exemplo, eu dou aula em um bairro aqui em Brasília, eu dou aula na periferia de Brasília, em uma região administrativa chamada Planaltina. Eu dou aula na região mais pobre de Planaltina, que é a região do Vale do Amanhecer, mais carente. Esse bairro é o bairro que tem um dos maiores índices de contágios, percebam, no Distrito Federal. A volta às aulas nessas condições ainda vai aumentar mais o risco de contágio e matar a população pobre que já está morrendo como moscas nos hospitais. Então é fundamental que os professores se organizem em torno da nossa corrente, se organizem dentro dessa posição de não ser a favor das voltas às aulas agora em agosto, como o governo está sinalizando e o sindicato aqui em Brasília, a direção do sindicato também está sinalizando como aceita no próximo dia 2 de agosto as voltas às aulas que sejam híbridas, que não sejam híbridas. Não temos condições nenhuma.
As pessoas estão morrendo e a gente coloca a questão fundamental aqui de uma greve aqui em Brasília, e essa greve deve ser uma unidade nacional, uma greve no país todo, para fazer com que seja muito mais amplo e muito mais forte o nosso movimento e a nossa categoria. É isso, Thiago. Beleza, Neuder. Bom, dá boa noite aqui para o nosso companheiro aqui que faz a produção, o Gabriel, e boa noite também aqui para o Luiz Gonzaga, para o companheiro Scott Ross, né, que denunciou aqui o PSDB, né, paulada no PSDB, atacaram os sindicatos, os direitos do trabalhador e previdenciários, aprovaram as terceirizações e privatizações. Né, esse daí é a contribuição para os trabalhadores que o PSDB dá. Desta vez eu consigo também aqui, contribuiu, né, com um sticker aqui, né, agradeço aí os companheiros, Boris Boridio, não sei falar isso aqui, Scott Ross, mais uma contribuição, né? Estamos cheios de contribuições aí. Compa 29 também está aqui dando boa noite. Bom, boa noite a todos aí e vamos seguir aqui no programa, né? Eu vou falar aqui da questão do auxílio emergencial, né? Que foi prorrogado por mais 3 meses. É importante ter claro, né? Que o auxílio emergencial ele foi prorrogado porque o povo foi para a rua no dia 29, foi para a rua no dia 19 de junho, foi para a rua no dia 3 de julho e vai para a rua de novo no próximo dia 24 de julho. E dessa vez a gente tem que ir para a rua para exigir não só a prorrogação do auxílio emergencial por 3 meses, mas para que o auxílio emergencial, né, ele perdure aí por todo o período da pandemia e que ele seja de pelo menos um salário mínimo, que é R$ 1.100. Por que tem que ser esse valor? Né, nós não defendemos que ele seja de 600, que ele seja de 300, nem de 250, nem 150. Né, porque esses valores aí não compram sequer uma cesta básica, né, que a média de cesta básica no país são R$ 630. Então, se o cidadão tiver que comprar uma cesta básica, ele não consegue nem comprar. Hoje ele não compra meia cesta básica. Né? Então, a gente tem que exigir aí um auxílio emergencial de pelo menos um salário até o fim da pandemia. Para isso, nós temos que estar na rua, temos que chamar os trabalhadores à rua, temos que bater aí de porta em porta, ir nos bairros, ir na periferia, de maneira a ampliar aí enormemente aí essas mobilizações, dar um caráter de povo para ela, dar um caráter aí de trabalhador, chamar os sindicatos a participar e rumar aí a vitória do povo, né, pelo Fora Bolsonaro, por Lula presidente, aí por um Congresso do Povo e uma nova Constituinte. Bom, vou passar aqui para o companheiro Neuder e vai falar sobre a Vale Assassina, que se recusou a pagar a indenização para os trabalhadores aí mortos em Brumadinho. Bom, Neuder, é com você. É isso aí, Thiago. Eu acho que é importante esse assunto aqui, né, essa questão da Vale, porque demonstra o que é a privatização. Né? A privatização ela é o seguinte, é como se você tivesse lá um filé mignon, né? Então, assim, a burguesia como o filé e o povo fica com o osso. Nesse caso de Brumadinho, o osso são as 272 mortes que houve lá no incidente das barragens, né? E assim, aí você vê também como que é o trabalho, né? Como funciona a ganância dessas empresas que foram privatizadas, né? Que agora mandam todos os seus lucros para fora do país e não tem um retorno para a população. Tá? Eu não sei se as pessoas em casa sabem como funcionam, porque as empresas estatais elas não têm lucro, ou seja, elas têm superávit. Então, todo o dinheiro que é o lucro, entre aspas, das empresas estatais, elas têm que retornar para a população. Quando essas empresas são privatizadas, todo esse superávit que agora é o lucro dessas empresas, voltam para a mão das pessoas que privatizaram a Vale, os donos da Vale, né? A Vale foi privatizada, se eu não me engano, e se tiver alguém para me corrigir aqui, no governo Fernando Henrique Cardoso, que é o cara aí agora que se coloca na posição de esquerda, né?
alguns militantes do partido tiveram um entrevero lá na última manifestação. Né? Então, o que acontece? A Vale apresentou um recurso na noite de segunda-feira 5, né, contrária à decisão da juíza titular da 5ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de Betim, Viviana Cecília Ferreira Ramos Correia, que condenou a mineradora a pagar a indenização de 1 milhão por danos morais por cada trabalhador morto no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A cerca de 30... essa cidade onde aconteceu o acidente fica a 35 quilômetros de Belo Horizonte. Né? O deslizamento ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019. Para as pessoas que estão em casa aqui, como eu já falei aqui, né, você tem lá esse rompimento. Né? Porque, assim, as empresas, quando o governo quer privatizar as empresas, eles colocam o seguinte, que essas empresas, elas não dão lucro. Por elas não dar lucro, né, você precisa privatizá-las, né? Porque o governo é aquela toda a história neoliberal do Estado mínimo. Para vocês terem uma ideia, né, o lucro a Vale se negou a pagar essa indenização, que na minha opinião deveria ser maior, e não só a indenização, né? Que o nosso partido reivindica a reestatização da Vale. A Vale é um patrimônio do povo brasileiro. Com a privatização, a gente teve o efeito filé mignon, né? Aonde os privatistas, né? A burguesia fica com todo o lucro e a classe trabalhadora fica com a precarização do trabalho, que é enorme, dentro dessas empresas privatizadas, porque muitas dessas empresas elas usam o método da terceirização de trabalho, diminuindo salários, e a questão das mortes. Né, que em Brumadinho, e a gente tem outras questões também da Vale que acabaram em mortes. Então, assim, eu vou dar alguns dados aqui que me chamaram muita atenção, né? A Vale lucrou, prestem atenção, pessoas, a Vale lucrou 30,5 bilhões de reais apenas no primeiro trimestre de 2021. Essa é a empresa que não dá lucro, que foi privatizada porque não dá lucro. Né? Se você dividir esse valor aqui por 90 dias, significa um lucro diário de mais de 338 milhões. E se você pegar e dividir isso por 24 horas, representa mais de 14 milhões. Então, assim, por dia, a Vale tem um lucro de 14 milhões diários. E ela está se recusando a pagar 1 milhão por trabalhador que foi morto, ou trabalhador que teve a sua indenização lá dada pela justiça lá em Minas Gerais, lá em Brumadinho. Para vocês perceberem que o problema aqui não é falta de dinheiro, é a ganância dos donos dessa empresa, né, que são ligados às multinacionais, que são ligados aos governos imperialistas. É dessa maneira. Aí eu quero reforçar o problema da privatização, né? É dessa maneira aí que os patrões e a burguesia tratam o povo brasileiro. É dessa maneira que a gente está vendo aí. Se nega a dar qualquer centavo furado, qualquer tostão furado para o trabalhador. A gente percebe aí que durante a pandemia, a burguesia não fez nada. Absolutamente nada pela classe trabalhadora. Em relação à questão das vacinas, que você tem um número irrisório de pessoas que foram vacinadas, onde a primeira posição deveria da quebra das patentes das vacinas, também não foi dada. Sabe por quê? Para gerar esses bilhões de lucros para os trabalhadores. Desculpa, para os donos dessas empresas. No caso das empresas farmacêuticas e no caso aqui dessa direção que é uma quadrilha. A direção do Vale é uma quadrilha. Essa quadrilha que vive
como se fosse um Conde Drácula ali na jugular do trabalhador da Vale e do trabalhador brasileiro. É disso que essas pessoas vivem. Do suor alheio, do trabalho alheio. E a única maneira que a gente pode ir contra isso, companheiros, é a organização dos trabalhadores. É a elevação de consciência dos trabalhadores. E isso deve se dar agora para derrubar o governo Bolsonaro e acabar com esse golpe de Estado que intensifica muito mais ainda essa questão dessa exploração. E não acaba só por aí, não. Tá? A gente tem que se mobilizar e a gente tem que lutar por um governo de operários da cidade e do campo. É isso, companheiro. É isso aí, Neuder. Bom, agradecer aqui todos os companheiros, né, que estão contribuindo com essa TV Operária e Revolucionária. Sou eu aí, agradeço aí a contribuição do companheiro. Dá uma boa noite aqui para Angelina Dias, né, aqui, muito bem lembrado aqui pelos companheiros, é essa contribuição que o PSDB deu para os trabalhadores. É a morte, é a entrega do patrimônio, né, a precarização do trabalho aí, né? Então é por isso que a gente recebe eles de braços abertos aí, né, nas manifestações. Sejam muito bem-vindos, né? É por isso que nós temos que ter carinho, né, com esses lindos, maravilhosos aí, amigos do povo brasileiro. Bom, deixar o boa noite aqui para o Reflexão Sempre, para o Luiz Carlos Espíndola e também para Rude Pride Unite and Fight. Bravo, irmão. Bom, é algum companheiro aí que apoiou aí o carinho que a gente recebeu o PSDB na manifestação. Bom, seguindo aqui a pauta, vou falar aqui, né, do que a gente terminou aqui o primeiro semestre, né? A gente termina aí o primeiro semestre do ano de 2021, né, com um novo recorde, né? O recorde que a gente bateu é que 70% das famílias brasileiras estão endividadas, né? Isso por conta do arroxo salarial, né? Do desemprego aí que disparou, está na casa dos 15 milhões já, né? A gente teve um aumento da carestia, né? O preço dos alimentos aí explodiram nos supermercados, né? A gente vê aí o preço do óleo, o preço do arroz, né? Agora o combustível, né? A conta de luz que subiu. Tá tudo subindo, o salário caindo, né? E o trabalhador aí perdendo seu emprego. Então, não é essas dívidas aí não é porque o trabalhador, né? A direita gosta, né? De fazer aquelas presepadas, né? No Fantástico, né? Onde fala que o trabalhador tem que aprender a gastar o seu dinheiro, então ele tem que deixar de comer um pouquinho, ele tem que deixar de vestir um pouquinho, ele tem que deixar de consumir um pouquinho. Né, quando na verdade o segredo está na questão fundamental que o povo tem que ir para a rua, né, para parar com esses ataques às suas condições de vida, né, para frear todos esses ataques que vêm do governo Bolsonaro, que vêm dos golpistas aí do PSDB, do DEM, de toda essa direita suja aí que ataca os trabalhadores. Né, temos que ir para a rua para garantir, em primeiro lugar, o emprego, né, revogar todas as demissões na pandemia, lutar por um salário mínimo de acordo com o Diese, que tem que ser de R$ 5.500, né? Defender aí esse auxílio emergencial de pelo menos um salário para todo mundo que está desempregado, né? A gente tem que ter uma escala móvel aí de salário para acompanhar a inflação do mercado, né? E nós temos que também lutar aí, principalmente pela redução da jornada de trabalho para 35 horas, baixar de 44 para 35 horas, o que vai garantir um aumento de 25% na força de trabalho. É assim que o povo brasileiro vai sair do endividamento, é assim que o povo brasileiro vai sobreviver à pandemia. Não é diminuindo aí os gastos, não é precarizando suas condições de vida, diminuindo aqui e ali, que vai se resolver o problema. É indo na rua para garantir as condições de vida. É indo na rua e colocar não só o governo Bolsonaro para fora, como fora todos esses golpistas que inclui aí o PSDB, que é o principal inimigo do povo brasileiro. Bom, vou passar aqui para o companheiro Neuder, que vai falar aí do desemprego que bateu recorde. É com você, Neuder.
Acho que está desligado o som. A gente aprende. Eu venho falando aqui no programa de coisas que são rotinas, né? Que já são rotinas na discussão nossa aqui. Como lá no início do programa a gente falou sobre o aumento do combustível, a falta de vacina. E outra coisa que é a rotina que a gente falar é o aumento do desemprego, né? Então, mais uma vez aí, né, o desemprego bateu recorde no país. Então, o que era ruim ficou pior ainda, né? E assim, a única coisa que o trabalhador tem de verdade para alimentar a sua família é o seu salário. E sem emprego ele não tem nem isso. Então é uma situação onde já atinge a maioria da força de trabalho brasileira. É uma situação crítica e é uma situação explosiva, né? Mais cedo ou mais tarde, né, eu acho que é mais uma questão de... O problema são as direções sindicais, as direções partidárias, que de algum momento travam, né, servem de obstáculo para o desenvolvimento da luta desse país. Porque a situação objetiva ela já é dada. É um país onde a miséria só aumenta. Então a gente já tem entre as pessoas informais, né, e as pessoas desempregadas, a grande maioria da força de trabalho brasileira. Então, ou seja, as pessoas estão desempregadas, vivendo de vender água e sinal, né? Isso é um peso muito grande para as famílias brasileiras. Você vê, a gente já acabou de falar aqui que o preço dos alimentos, né, o custo de vida só aumenta e o salário cada vez, mesmo aquelas pessoas que estão trabalhando, que têm o seu salário, esse salário, cada mês que passa, vem perdendo o seu poder de compra. Imagina a situação das pessoas desempregadas. Né? Eu falei isso aqui, vou falar de novo, porque eu acho que é importante. Eu tive uma reunião pedagógica na minha escola, como eu já falei, fica num bairro de periferia aqui em Brasília, aonde os pais de alunos estão pedindo comida para a escola, porque não tem comida em casa. Essa é a situação que não é a situação que o Bolsonaro impôs. A gente tem que deixar isso bem claro. Isso aqui não é o Bolsonaro, ele é um culpado também. Mas isso aqui, ó, é causa do golpe de Estado de 2016. Tudo isso aqui é produto do golpe de Estado. Que quanto mais consolidado, né, no nosso país, quanto mais esse golpe é consolidado, mais é intenso o ataque ao salário, o ataque à classe trabalhadora desse país. Então, assim, só vou demonstrar alguns dados aqui para as pessoas que estão em casa, né? Então, assim, isso já é assim, né? No segundo trimestre agora, encerrado em abril de 2021, como eu já falei, teve um novo recorde em uma série histórica iniciada em 2012, que chegou a 14,7% e atingiu 14,8 milhões, ou seja, 15 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínuo, a PNAD. Então, você percebe que aí, entre os trimestres de novembro de 2020 e janeiro de 2021, e fevereiro e abril de 2021, mais de 489 mil pessoas foram desligadas dos seus postos de trabalho. Um aumento de 3,4%. A taxa de informalidade também cresceu de maneira absurda. Então, a taxa de informalidade foi de 39,8% da população ocupada, né? Ou seja, 35 milhões de trabalhadores informais, fazendo bicos para sobreviver. Essa é a realidade do povo brasileiro. A realidade do povo brasileiro é um povo que não tem vacina, né? Onde a burguesia culpa essas pessoas por elas estarem morrendo, porque falam de aglomeração,
né? E aglomeração em bares, outras coisas, mas a aglomeração aqui, a gente fala dos ônibus lotados, que ninguém faz nada para impedir. E agora eles querem lotar as escolas, que é outro problema também. Então, a taxa de desemprego nosso só vem aumentando. Tá? É com você agora, Thiago. Thiago, seu microfone está fechado. Desculpa, gente. Bom, agradecer só aos companheiros aqui que estão apoiando o PCO no chat. Anderson Marques, Jonathan Santos e Luciana Martini. Vou passar agora para o companheiro Antônio Carlos, que vai fazer a análise aqui. Com você, Antônio Carlos. Boa noite, Tiago. Boa noite, Neuder, e a todos os amigos da Causa Operária TV que acompanham o programa Análise Sindical. Bom, brevemente no programa de hoje, nós gostaríamos de destacar o posicionamento profundamente reacionário daqueles setores que, no movimento operário, no movimento sindical, propõem como caminho para uma vitória diante da direita, diante do governo genocida fascista de Bolsonaro, uma aliança, uma ampliação, no sentido né, que seria necessário dar as mãos ao PSDB, o partido campeão das privatizações, campeão também da decisão do ensino público, da saúde, o partido do golpe de Estado, o partido que liderou, junto com toda a direita, a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, e que aprovou, né, depois do golpe, junto com Temer e agora com Bolsonaro, um conjunto de medidas de ataque aos trabalhadores. Fica evidente que esses setores, assim como o próprio PSDB, que até o dia de hoje não assinou um único pedido de impeachment, dos mais de 120 que tramitam pela Câmara, não tem nenhuma vontade política de levar efetivamente a uma derrota, a derrubada do governo Bolsonaro. Bem ao contrário do povo brasileiro e das centenas de milhares de manifestantes que saíram às ruas nas últimas semanas, que querem sim, né, ver o Bolsonaro pelas costas, querem derrubar Bolsonaro e golpistas. No dia de hoje, inclusive, centrais sindicais, aquelas centrais sindicais criadas pela Fiesp, que são dirigidas com confiança dos patrões e do PSDB, assinaram nota de apoio ao PSDB e de crítica ao PCO pelos acontecimentos pelos entreveros acontecidos na Avenida Paulista no último sábado. Como a sindical, inimiga da mobilização e da luta dos trabalhadores, né, cujo presidente foi vaiado na Avenida Paulista justamente porque é um golpista. Esteve ao lado de Aécio Neves, Eduardo Cunha, Geraldo, toda a direita golpista organizou o golpe de Estado com Dilma, e outros como, por exemplo, Ricardo Patá, ele que é presidente da UGT e é da direção nacional do PSD do Kassab, que são ligados à direita, aos partidos tradicionais. Esse elemento, o Patá, por exemplo, apoiou a Fiesp, isso mesmo, dentro da Fiesp, ao governo do estado de São Paulo. Elemento totalmente comprometido com os patrões e com os inimigos dos trabalhadores. E, num certo sentido, é natural que eles se solidarizem com o PSDB, com a direita, com os golpistas, com aqueles que comandam a polícia militar assassina e inimiga do povo, repressora dos trabalhadores do estado de São Paulo. Destaco isso e destaco também, a intervenção feita ontem numa reunião, está aí a nota, a Força Sindical foi a primeira, né, logo nas primeiras horas de domingo, já se solidarizou rapidamente com o PSDB, com calúnias, né, inclusive dizendo que os militantes do PSDB tinham sido agredidos a pauladas pelo PCO. Né? Inclusive, a lista PSDB, né, mostrando claramente aí o compromisso que esses setores têm com o elemento com partidos patronais do povo. Bom, eu destaco que, em oposição a isso, a essa perspectiva, né, nós
nas últimas horas, de dirigentes da CUT, como a secretária-geral da Central Única dos Trabalhadores, a Carmen Foro, que interveio na plenária da Frente Brasil Popular, defendendo a necessidade da ampliação da mobilização, né, da ampliação da luta dos trabalhadores, de trazer para as ruas, e agora mais do que nunca é necessário, diante do anúncio da aceleração do processo de privatização dos Correios. É preciso se unir e ampliar o movimento com os trabalhadores dos Correios, com os eletricitários, com os trabalhadores da saúde, da educação, que lutam contra a volta às aulas criminosa em meio à pandemia. É necessário trazer para as ruas os desempregados que lutam e precisam da redução da jornada de trabalho, de todos aqueles que querem a vacina para todos, auxílio emergencial de verdade, e derrotar efetivamente, derrubar o governo Bolsonaro e todos os golpistas. Essa tem que ser a perspectiva dos trabalhadores, do movimento sindical. É essa posição que nós, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né, chamamos os sindicatos, a CUT, os ativistas da esquerda em todo o país, a se unificarem para derrotar a direita, para derrotar os inimigos dos trabalhadores. Com os pelegos e com os patrões, não. A ampliação tem que ser feita com os trabalhadores nas ruas para derrubar Bolsonaro. Um abraço e até o próximo programa. Bom, obrigado, Toninho, pelo recado aí, análise perfeita. Bom, para continuar aqui, agradecer o pseudônimo comum, Eustáquio Castro, Wilson dos Santos, né, pelo apoio ao PCO que a gente tem recebido. Né, vou passar aqui a nossa agenda. Nesse sábado, dia 11/7, dia 11 de julho, nós temos a reunião do coletivo sindical. Gostaria de convidar todos os companheiros aí para participar. Né, na terça-feira, dia 13 de julho, a gente tem aí o início da universidade de férias. Muito importante aí que todos participem. Né, nós vamos discutir aí democracia, revolução e socialismo. Né, fica o convite para todos se inscreverem. Um curso aí com Rui Costa Pimenta. São 16 aulas aí durante as próximas semanas. Também no dia 17 e 18, a gente tem as plenárias aí do Bloco Vermelho. 17, em todos os lugares onde nós estamos organizados. E no dia 18, uma plenária nacional aí. E a gente convida, né, todos os companheiros para participarem, para formar o Bloco Vermelho aí. Bloco Vermelho que não vai aceitar nenhum tipo de provocação, né, e que vai pôr fim aí às infiltrações da direita nos atos. Bom, quero deixar o meu abraço aqui a todos que nos acompanharam, os que vão nos acompanhar. Vou passar aqui a palavra para o Neuder também deixar o seu boa noite aí aos companheiros e boa noite ao Gabriel aí, que fez a produção do programa. O Neuder, companheiro Neuder aí, teve problema na internet, né, como a gente sabe aí. Isso daí é o efeito aí das privatizações, né? A gente paga a internet aí cada vez mais caro, a gente aumenta aí a capacidade da internet, mas os serviços aí nos deixam na mão. Então é isso, companheiros. Até a próxima quarta-feira. Um abraço aí.